boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo essa live. Então, pessoal, eu sou a Vanessa Moreira, eu falo sobre finanças todo sábado aqui. Oi, Lili! Todo sábado eu falo um assunto sobre finanças e hoje eu venho trazer para vocês o assunto do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Esse é um assunto tópico para aquela pessoa que está no meio do caminho, né? Que nem está em dívida, né? Que já conseguiu organizar suas finanças e está sobrando um pouco de dinheiro e quer começar a investir e não sabe como. Então, são conceitos e coisas que você tem que saber quando você vai começar a investir. Então, eu quis trazer esse assunto hoje para poder dar um norte, né? Começar a trazer um pouquinho de segurança para essa pessoa que tem um risco, né? Que tem um medo do risco, né? De investir. Eu ouço falar, eu não sei se você já ouviu falar também, ou se tem esse sentimento de eu não sei investir, então eu tenho medo de colocar meu dinheiro em algum lugar e o meu dinheiro sumir, ou o meu dinheiro, o banco, ou o lugar onde eu colocar o dinheiro eu não conseguir acessar, né? Esse tipo de coisa. E aí por isso que eu vim trazer esse assunto. E então vamos nessa jornada junto comigo para a gente aprender um pouquinho mais, aprender a investir. Então vou começar falando, tá? O que é o FGC? É o Fundo Garantidor de Crédito. Ele garante todas as operações de investimento, tá? Eu vou elencar aqui para vocês o que cobre, mas é um fundo que foi feito para garantir, para dar segurança ao sistema bancário. Justamente por causa disso, se tem alguma instituição, algum banco que venha entrar em falência ou ter alguma intervenção do Banco Central, porque eles também intervêm nos bancos quando eles não estão fazendo as coisas corretamente. E aí, então, eles criaram esse fundo para ressarcir os correntistas. Então, se você colocar o dinheiro em alguma instituição nas modalidades que eu vou colocar agora, vou dizer para vocês têm a garantia de que vocês conseguem saber o que foi registrado lá de saldo, de conta ou de investimentos e receber o dinheiro de volta caso aconteça alguma coisa ruim com essa instituição, tá? Então, o FGC é isso aí, é um fundo. Deixa eu só que eu fiz um roteirinho aqui só para não me perder. Hoje eu me atrasei um pouquinho porque eu tive uns percalços, né? Então agora que eu consegui entrar aqui, ainda não revisei aqui o meu roteirinho, mas deixa eu só tomar um golinho d'água. Tá, porque falar do FGC eu já falei para vocês, né? Então é justamente para passar um pouco mais de segurança para o investidor, para ele não ficar só confiando na instituição, né? Que aí, às vezes a gente nem sabe quem é que gerencia e tal, né? Então, o Fundo Garantidor de Crédito, ele garante o quê? Conta corrente, saldo de conta corrente, se você tem uma conta corrente num banco, ele garante o saldo da conta, poupança, conta de poupança, CDB e RDB, que é um tipo de investimento, LCI, LCA e LC. Esses são os básicos, tá? Até deixa eu ver se eu tenho uma imagenzinha aqui que eu tirei do... Ó, esse aqui é do próprio site do Fundo Garantidor de Crédito. Eles têm um site onde tem todas as informações lá, tá? E ali aparece a conta corrente, poupança, CDB, LC, LCI e LCA. LC é letra de câmbio, tá? Por isso que tem as moedinhas ali, os dinheirinhos. LCI é letra do crédito imobiliário, são investimentos que são investidos na área de imóveis, né? Dos financiamentos imobiliários do banco. E a LCA é para financiar os créditos do agronegócio, por isso que tem um tratorzinho ali, tá? Poupança, conta corrente, a moedinha lá de cima, e o CDB, que é o certificado do investimento. Esse aqui é da próprio, tem um vídeo lá explicativo também, né? Lá no Fundo Garantidor de Crédito. Eu vou passar aqui para vocês também, para vocês saberem, tá? Aqui. Por que eu vou falar isso aqui para quem está começando a investir, tá? Quando a pessoa começa a investir, eu sempre recomendo que a pessoa comece a pesquisar por CDB.
Por que o CDB? Porque o CDB ele é o que está mais disponível no mercado, é o mais fácil de entender como é que funciona e ele é um certificado de banco, né? Certificado de depósito bancário, ou seja, tu deposita o teu dinheiro no banco e eles te dão um certificado, né? Que é digital, é tudo no sistema, né? Não é um papel. Antigamente era papel, hoje em dia não é mais. Mas é um certificado de depósito bancário no banco. Tu botou teu dinheiro no banco, eles te dão um certificado dizendo que o dinheiro está lá. E aí, por isso que se chama CDB. Esse CDB é a forma mais fácil de começar a investir. E todos os CDBs são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, se tu colocar o teu dinheiro num bancão, esses físicos que a gente tem, ou nas corretoras de valores, né? Esse valor fica lá na corretora ou no banco e tal. Tu investe no CDB, mas caso esse banco venha quebrar, que a gente já teve alguns históricos de bancos que quebraram antigamente, né? Eles mandam uma lista, né, dessas pessoas e o saldo que elas tinham lá e o Fundo Garantidor de Crédito ressarce essas pessoas. Então, se tu tem medo de colocar o teu dinheiro num investimento porque tu não sabe se um dia pode acontecer do banco quebrar, o teu dinheiro sumir, isso não vai acontecer porque existe esse Fundo Garantidor, tá? E de onde que vem o dinheiro desse Fundo Garantidor? Oi, Laurita. Oi, Aliette. Tudo bem? Boa tarde. Sejam bem-vindas. Da onde que vem o dinheiro do Fundo Garantidor de Crédito? O Banco Central, ele exige que todos os bancos sejam associados ao Fundo Garantidor de Crédito. Não pode ter um banco que não esteja junto com, não seja parceiro, não seja associado, né, do Fundo Garantidor de Crédito. Todos eles têm que ser, justamente para garantir os seus correntistas e investidores. Então, é obrigatório que eles sejam e cada um deles dá 0,01% dos valores que estão em investimento ou em conta corrente ou em conta poupança para esse fundo, para caso seja preciso utilizar. Então, quando tu faz um investimento, o valor que eles estão te dando de rendimento, de percentual, já está incluído esse custo aí de mandar esse valor para o fundo garantidor. Se vocês entrarem no site lá, Fundo Garantidor de Crédito é fgc.org.br. Lá tem todas as informações, tem perguntas e respostas para saber como é que funciona, tem as instituições que fazem parte do FGC, né, que às vezes não é um banco e você não sabe, é outro tipo de instituição, aí você não sabe, tem como pesquisar lá. Tem uma lista de todas as instituições que estão em falência, que aí o pessoal que tinha dinheiro nesses lugares tem como verificar lá qual é o processo, né, como é que está o processo de ressarcimento. E caso a pessoa esteja num banco e tenha que fazer esse processo, tem tudo lá como é que funciona. Eu queria passar para vocês aqui por que eu falo do Fundo Garantidor de Crédito, porque ele é uma garantia adicional a esses FGCs, né? Deixa eu só tirar aqui. Parar de compartilhar. Isso. Porque quando a gente pesquisa nos aplicativos dos investimentos, aparece lá se tu quer marcar que tem FGC ou não, né? Isso é uma opção, por exemplo. Eu fiz um videozinho aqui do Trademap, tá? É um aplicativo, tá? Deixa eu ver se já vai rodar aqui. É o Trademap, é esse bem à esquerda em cima ali, tá? Eu entro em renda fixa, né, que a gente pesquisa as rendas fixas ali e faz uma seleção, ó. Eu coloco ali o valor, o período do investimento, a nota da aplicação e ali embaixo tem uma bolinha ali no meio, né, Fundo Garantidor de Crédito. Quando tu adiciona aquilo ali, tu tá filtrando quais os investimentos que tem esse fundo garantidor. Ali eu selecionei os tipos de indexador por pré-fixado, que fica mais fácil de entender. E aí ele me listou quais os bancos. Ali em cima aparece ali a taxa de juros. Eu coloquei, ó, filtrar por rentabilidade líquida. É isso aí. Esse aqui já parou. Ele fica rodando de novo. Vou deixar rodando de novo, que aí vocês vão dando uma olhadinha ali. Oi, Rose. Oi, Darlene. Tudo bem? Ali eu marquei o Fundo Garantidor de Crédito, porque a gente tem como filtrar se a gente quer só investimentos que tenham essa garantia. Para ser mais seguro, né? Se eu sou conservadora ou não tenho muito conhecimento, eu quero um pouco mais de segurança para começar a investir, não é? Não sei se eu estou pensando certo, se, né? Eu acredito que sim, porque as pessoas sempre me perguntam, eu tenho medo, não sei como é que é, né? E aí tem como tu listar ali por prazo, tem como listar por vários filtros ali, né?
E o fundo garantidor de crédito é um, ele vai tirar os investimentos que não têm essa garantia dali. E aí tu vai escolher pela melhor taxa ou pela melhor classificação, tem toda... Esse aplicativo é o que eu utilizo sempre para, primeiro, verificar quais os tipos de investimento que estão pagando melhor, que ele faz um ranking de cima para baixo conforme eu filtrar ali. O pré significa que é um CDB, por exemplo, ali listou outras coisas, tá? Mas o CDB tem como tu listar eles ali por taxa de juros ali, tá? Ele tá indo em ordem decrescente do maior para o menor, né? Ou tem como listar por prazo, tem como listar por outros tipos de taxa, e a taxa pré, tu já sabe antes, quando tu contrata, quanto que tu vai ter de rendimento. É mais fácil de entender do que entender um 100% do CDI, 150% do CDI, tu já tem que fazer um cálculo, né, para entender quanto que é essa taxa efetivamente. Esses aplicativos aqui que eu utilizo, que é o Trademap e o Renda Fixa, que é um outro aplicativo que tem um porquinho ali, eles já fazem esse cálculo, né, de quanto que vai entrar. Se clicar em cima de algum desses investimentos aí, vai aparecer, ó, se eu investir R$1.000, quanto que eu vou resgatar, né? Ó, o Renda Fixa é aquele do porquinho ali embaixo, ó. É o aplicativo que eu utilizo também para pesquisar aonde que tem CDBs que estão pagando bem, tá? Esse tipo de CDB, geralmente, eles têm o resgate só lá no vencimento, né? Para pagar um pouco melhor. Mas existem outros que têm o resgate diário, que é a liquidez diária que a gente diz ali também, tá? Tem vários tipos de filtro que dá para colocar e todos aqueles indexadores ali também, tá? E eles fazem o cálculo de projeção, se tu investir, tu vai resgatar tanto. Por isso que eu coloquei... parar de compartilhar aqui, deu. Por isso que eu vim falar sobre o FGC para vocês, porque se tu quer começar a investir, procura por esses CDBs. Eu sempre indico CDB para fazer reserva de emergência. Tem pessoas que indicam fundos, só que os fundos eles não têm essa garantia do FGC. Então, por isso que eu sempre digo, comecem a investir e a juntar dinheiro, fazer sua reserva de emergência no CDB. Procure um CDB com liquidez diária que dê para retirar qualquer dia. E todos eles têm essa garantia do FGC, então é um pouquinho mais seguro, né? E como é que funciona isso na prática, né? Como é que funciona? Se realmente eu coloquei meu dinheiro num banco lá, porque ali vocês viram ali que no vídeo ali, eu vou passar o vídeo de novo, tem uns bancos ali com os nomes estranhos, tá? Não é nome estranho, são instituições pouco reconhecidas, assim, né? Que não estão fisicamente aos olhos da gente, né? Ali apareceu o BTG Pactual ali, até o BTG é bem conhecido e tal, né? Mas aí quando eu filtrei, eu acho que como eu fiz de noite esse vídeo, ele apareceu só a instituição Renner e tal. Porque um banco emite o CDB e outro banco distribui, ou seja, como se fosse um vendedor, né? Um representante de vendas, né? E por isso que aparece ali do lado, ó, Mirae 7 e o CDB é do Banco Renner. Mas quem tá vendendo é o Mirae, esse aí. Então, tu tem que abrir conta com esse banco para poder comprar esse CDB deles. Então, mas tem outros muito melhores, só que na hora que eu filtrei ali, eu não apareceu nenhum mais conhecido assim, mas dá para pesquisar. Você tem que abrir a conta nesse lugar para poder comprar o CDB desse lugar para pagar essa taxa. Então, por isso que tem essa variação, tem que fazer uma pesquisa. Na prática, funciona como? O banco faliu, né? Não consigo mais acessar no site do banco onde eu tenho meu dinheiro lá. Ele tá dizendo que o banco entrou em falência, tá? Quebrou, né, o banco. E o meu dinheiro tava lá. Como é que acontece isso? O dinheiro fica lá. O Fundo Garantidor de Crédito recebe uma lista dessa instituição, eles passam uma lista de credores, a lista de todos os correntistas com todos os saldos, dos CDBs, do saldo de conta e tal, e manda para o FGC. Depois que o FGC recebe essa lista, eles começam a pagar de 10 a 15 dias depois. No entanto, eles dependem que a instituição passe essa lista. Então, às vezes, demora um tempo para eles receberem a lista para começar a pagar.
Depois que eles recebem a lista, eles fazem um pagamento, escolhem uma instituição para fazer o pagamento, geralmente essas onde tem mais, né, em todo o Brasil, esse tipo de coisa assim, e a pessoa vai lá e recebe o valor nesse banco que eles escolheram, nesse outro banco, né, para poder fazer o recebimento. A pessoa vai lá, apresenta os documentos, identidade, CPF e algum extrato, alguma coisa que eles peçam lá, e a pessoa assina um termo e recebe o dinheiro. Depois que chega a lista lá no FGC é mais fácil, só que aí pode demorar um pouco menos ou um pouco mais dessa instituição enviar essa lista de credores para eles, tá? Mas tem como fazer todo o acompanhamento de como é que tá esse processo dentro do site. Se vocês entrarem lá, até tem uma listinha lá de, acho que deve ter uns 9, 10 bancos pequenos, né? São bancos, instituições pequenininhas que entraram em falência e aí eles entram nesse processo aí de ressarcimento. Eu acho que do Fundo Garantidor de Crédito era isso. Não sei se eu me fiz entender, se vocês entenderam como é que funciona, que é uma garantia a mais, né? Fora confiar na instituição e ter um investimento bom que dê um retorno bom, é uma garantia um pouquinho melhor. Ah, o limite, tá? O limite de valores, né? Cada pessoa, tá? Tem um limite de valor de R$250 mil por CPF em cada instituição. Daí existe um valor global, no caso que a cada 4 anos esse valor não pode passar de 1 milhão. Então, de todas as instituições que foram acionadas no FGC. Então, é um valor bem legal, né? Bem simples de entender e bem aquém do que a gente, né? Quem está começando a investir até chegar nos 250 mil, a não ser que tenha um valor, né, recebido de bolada, assim, é bem certinho, assim, é bem bom. Eu considero bom esse valor de R$250 mil por CPF. Ou por CNPJ. Para empresas funciona da mesma forma. Então, até para quem tem um valor acima de 250 mil e possui uma empresa, é interessante que ele separe nesses dois, no CPF e CNPJ, para continuar com a garantia em todo o valor. Porque também tem R$250 mil no CNPJ separado, tá? E até a Laura colocou ali qual o valor da taxa. Até o Fundo Garantidor de Crédito, ele não cobra nada para garantir dos investidores. Ele cobra esse valor dos bancos. Então, os bancos já projetam esse valor pagando uma taxa um pouquinho menor para o investidor. Não tem custo nenhum de ter o FGC, tá? E o valor da taxa é conforme a pesquisa do que tu fizer no dia que tu vai fazer o investimento. Pode ser que hoje o teu retorno seja daqui a pouco o teu retorno vai ser outro, né? Então, é interessante fazer essa pesquisa no dia que tu vai fazer o investimento, por exemplo, porque tem a Selic, que é o que baliza todos os investimentos, tá? Hoje a Selic, se não me engano, foi a 9,50% ao ano, aumentou porque estava 7,75%, tá? E conforme o dia que tu está, vai estar uma taxa. Por exemplo, agora todos os bancos já estão projetando um pagamento melhor para os investidores porque essa Selic subiu. Ou seja, eles também conseguem emprestar dinheiro de empréstimo a juros mais caros. Então, eles conseguem pagar melhor os investidores também. Então, não tem como eu dizer uma taxa certinho, porque hoje vai ser uma, daqui a um ano vai ser outra. Não tem como ser uma taxa bem certinha. Cada dia vai ser a taxa cotada do dia. Então, mas geralmente, né, os CDBs, eles rendem melhor do que a poupança, tá? Por isso que eu indico que vão para o CDB primeiro. A poupança está rendendo muito pouco, gente. Então, o CDB é a melhor forma de começar a investir e ter um rendimento um pouquinho melhor, tá? Deixa eu só ver aqui se eu tenho... Deixa eu ver aqui. Esses dias eu postei uma comparação de taxa, mas acho que eu não vou achar aqui agora. Nos meus recentes aqui não vai ter. Teve uma publicação que eu fiz, eu não separei ela aqui para mostrar para vocês. De comparação, acho que não tá aqui. Eu reposto ela agora no meu perfil pessoal, se vocês quiserem ir lá. Vanessa Barros Finanças,
que aí eu posto para vocês a comparação do que está rendendo uma poupança em relação a um CDB. Não tá aqui, eu acho que eu não tirei print, eu só compartilhei. Mas eu faço a publicação ali para vocês. O rendimento da poupança depende da Selic? Sim, depende da Selic. Até onde estava a 7,75%. Ó o bebê. Até quando estava 7,75% ao ano, ela estava rendendo 70% do valor da Selic, né? 5, alguma coisa aí. Agora que ela passou dos 8%, que é uma regra que o Banco Central colocou, agora que está em 9,5%, ela fica estagnada em 0,5% ao mês, tá? Isso aí dá um 6% ao ano, por aí? Um pouquinho, por aí, não calculei ainda certinho, mas ela começa a render menos ainda em comparação à Selic, porque a Selic já passou disso aí. Se for fracionar por mês, essa taxa ao ano, se for fracionar por mês, vai dar mais do que 0,5%, tá? Olha o Theo querendo falar, sim. Ele tá agitando aqui, né? A Laura colocou que ele tá querendo, né, agitar aqui, tá? Ele já mamou, né? Já deu o mamazinho dele, mas tá agitando com o papai lá. Pietra aqui, Márcio entrou. Sejam bem-vindos. A B Menezes também. Seja bem-vinda. Então, hoje o CDB está rendendo bem mais do que a poupança. O rendimento da poupança, ele subiu, mas quando chega nos 8%, eles trancam em 0,5% ao mês. Então, não vai mais subir do que isso. Se a Selic subir mais, a poupança ainda fica estagnada no 0,5%. Então, ela chegou no limite do rendimento e vai ficar nisso aí. Então, cada vez pior. Se a Selic está subindo mais, os CDBs acompanham e vão ter um rendimento maior conforme a Selic for subindo, mas a poupança não, ela já estagnou em 0,5%. Ok? Eu não sei se eu fiz me entender. Se vocês tiverem dúvidas, podem me deixar dúvidas. Acho que era isso. A fonte das coisas que eu peguei estão todas lá no site do fgc.org.br, para quem tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pesquisa para ver como é que é ali. É bem simples e tem uma parte de perguntas e respostas onde diz tudo, tira todas as dúvidas, tá? E diz tudo que é garantido, o que não é garantido. Esse investimento posso retirar em qualquer momento. O FGC não é um investimento, é a garantia, tá? O CDB ele tem alguns que são liquidez diária, que tu pode retirar a qualquer dia, que tem que dizer lá que é liquidez diária, que o resgate pode ser a qualquer dia, pode ser antecipado. E existem os que tu pode retirar só no vencimento. O que vai interferir nisso aí? O rendimento do CDB, ele tem o imposto de renda somente sobre o rendimento, não é sobre o dinheiro que tu colocou lá, é sobre o que render. Os bancos, eles já fazem esse cálculo, tá? E conforme maior o prazo que tu ficar com o dinheiro lá, menor vai ser o imposto de renda, ou seja, o rendimento vai ser maior. E eles vão projetando e vai aumentando o teu rendimento maior. De 6 em 6 meses ele vai ficando melhor, tá? Ele começa em 6 meses a 22,5% do rendimento. Depois de 6 meses ele passa para 20% do rendimento, ou seja, vai caindo, né? Vou ficar mais tempo com o dinheiro lá no banco, ele vai me descontar um pouquinho menos se eu não resgatar, isso vai passando o tempo, né? Depois de 6 meses a 1 ano é 20%. Quando vira o ano, né, ele passa de 20% para 17,5%. E quando fecha 1 ano e meio, passa do 1 ano e meio com dinheiro lá parado, ele desconta 15% do imposto de renda e fica nesse mínimo de 15%, que é o mínimo, tá? Ó, a Luciele entrou, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, o desconto menor do imposto de renda é 15%. Por isso que os vencimentos do CDB, tu pode contratar ele, mesmo que seja liquidez diária, tu contrata sempre pelo prazo maior que tiver, porque se tu não precisar do dinheiro, tu vai pegar a alíquota menor do imposto de renda e vai te dar um rendimento maior. Não precisa se preocupar com o imposto de renda do CDB, porque os bancos já calculam isso. Eles já repassam para a Receita Federal isso sozinhos, não precisa informar isso para pagar
manualmente no imposto de renda nem nada, não vai gerar uma necessidade de pagamento ou de declaração por causa disso. Eles já fazem normalmente, e quando tu tá lá no extrato do teu banco, ele já tá projetando esse imposto de renda no teu saldo. Ele não vai te informar um valor, eu tenho R$1.000 para retirar, mas aí quando tu vai retirar é 900 e pouco. Não, eles já fazem a projeção do imposto de renda já para te saber que o teu líquido é tal e vai aumentando, né, a rentabilidade conforme vai passando o tempo. Então é essa a diferença de contratar um CDB de um prazo curto para um prazo longo. Mas se tu quiser resgatar antes, tu tem que contratar um CDB que diga liquidez diária, tá? Acho que é isso. Acho que de informação aqui eu não tenho mais nada. Deixa eu ver o que eu salvei aqui. É só essas informações ali do FGC. É isso aí mesmo. Tá? Então... Conversados, então, sobre o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, é uma segurança a mais para o investidor aqui no Brasil, ok? Se vocês tiverem alguma outra dúvida, quiserem me deixar sugestões, deixem meu coraçãozinho aí para o meu curtir aí, né? Porque aí o Instagram entende que é um assunto e uma live legal, e aí compartilhem para mais pessoas. Manda para quem precisa, para quem está começando a investir, tá? E me acompanha aí todo sábado sobre finanças, tá ok? E o resto do pessoal aí também que faz as lives aí, amanhã tem o Jorge, né? E todos os dias aí tem um assunto bem legal para vocês aí no Mindset, ok? Obrigada pela presença de todos, até mais!